Hoje, 8 de janeiro de 2024, a nossa primeira lição, imoralidade, o texto de segunda-feira, Levítico 18. Casamentos ilícitos. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não te descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parente de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo o que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto,
Guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Boa noite. Hoje é 9 de janeiro de 2024. Eu vou estar lendo Salmos 1, os dois únicos caminhos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Todos, eu vou estar dando continuidade à leitura dos textos da semana referentes à primeira lição da nossa revista, e eu vou estar fazendo a leitura de Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 ao 32. Essa passagem é dividida em dois títulos. O primeiro, a idolatria e depravação dos homens, do versículo 18 ao 27, e o segundo, entregues os gentios a reprováveis sentimentos, do 28 ao 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que é de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infernais. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo entre si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado os conhecimentos de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje eu vou estar dando continuidade aos nossos textos da primeira lição, que fala a respeito da imoralidade. E o texto que eu vou estar lendo hoje é em Romanos, capítulo 6,
que é dividido em duas passagens. O primeiro título fala: Livres do pecado pela graça, que é do versículo 1 ao versículo 14. E o segundo título é A Lei, a Escravidão e a Graça, que é do versículo 15 ao versículo 23. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem oferecerás cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora o nosso segundo título, a lei, a escravidão e a graça. E dai, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quanto erais escravos do pecado, estáveis insetos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente a coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Imoralidade, texto de sexta-feira, Efésios 5, 1 a 21. Sede, pois, imitadores de Deus como os filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoicices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idolatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência,
Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Boa noite, pessoal. Seguindo com a devocional que estamos fazendo aí, né? O livro que eu vou ler é Colossenses. Ele é referente ao dia de sábado. Ele é do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Então, bora lá. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não sabemos de nada. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Os resultados dessa união. Os vícios devem ser abandonados. Versículo 5. Para frente, até 11 agora. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vós revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Fazendo um breve resumo do que a gente acabou de ler aqui em Colossenses 3, de 1 a 11, Deus quer que tenhamos uma vida mais centrada em Cristo. É o que o apóstolo Paulo, que escreveu o livro, quis dizer foi isso. Aqui, como ele disse no versículo 1, para a gente buscar as coisas lá de cima, não lá de cima, buscar lá no alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele quer, como diz aqui no versículo 10, e nos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que quer dizer? Que nós viemos vestir-nos de uma nova identidade, entendeu? É em Deus que a gente venha buscar glorificar mais a Deus, largar dessas práticas pecaminosas. É isso que ele quis dizer aqui, nesses belos versículos aqui, né? Que tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana para todos, e estou muito grato aqui de estar falando com vocês, galera. A união que a gente tem
que a gente está buscando é muito importante. Porque nós, como se diz, a gente agarra um no outro, né? Enquanto um tá caído, o outro tá puxando. É isso que eu vejo. Por mais que eu tô meio sumido aí, é isso que eu acho, velho. Adolescente é assim, jovens são assim, e a gente não pode deixar. Tô falando demais, mas é isso aí. Falou, galera. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou passando aqui para fazer a nossa leitura do referente ao domingo, primeira lição sobre imoralidade. Desta feita, iremos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao 8. Exortação à prática da santidade. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Bom dia, graças a Deus a todos. Estamos aqui encerrando o nosso primeiro domingo de fato, né? Semana passada nós fizemos só um apanhado da lição. Estamos encerrando a lição 1 sobre a imoralidade. E eu quero deixar aqui para vocês alguma pergunta para refletir. Eu faço uma pergunta, o Samuel faz outra. Primeiro, o que nós aprendemos aqui? A igreja de hoje sofre ameaças da imoralidade? Reflitam sobre isso. Vai lá, Samuel. E aí? 2. A igreja de hoje sofre ameaças da imoralidade? Questão 2, Samuel. O que o crente deve fazer para evitar a imoralidade? Essas respostas estão tudo na nossa liçãozinha de hoje. O que significa ser estigmatizado? Está na liçãozinha, ok, pessoal? Vai lá, Mateus, questão 4. Samuel, desculpa. O que é o nosso corpo e como devemos glorificar a Deus nele? Ok, irmãos, essa é a reflexão da nossa lição número 1. Obviamente que a lição é mais profunda, mas eu fiz uma apanhada aí daquilo que nós devemos refletir e aplicar no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição. A lição